Hoje o franqueado empreendedor, quando o negócio dele começa a não andar direito, ele nunca olha para ele. O que ele está deixando de fazer. A sétima inteligência ela é espiritual, porque falta visão para as pessoas. Você tem que ser a mesma pessoa na hora do almoço, à tarde, no jantar e na hora que você vai dormir. Eu vou fazer isso, vou fazer... Cara, vem cá, deixa eu te mostrar. Imagina seu prédio construído. Imagina aonde você pode chegar. Imagina que 1000 é pouco. Eu treino todos os dias, 7x7 sem falhar. E a gente tenta mostrar isso pro franqueado, que não é só saber de negócios. É um conjunto. Procura consultor, procura mentor, procura o cara que fez algo melhor, já passou aquela estrada. Seja humilde para ouvir, né? E eu tenho uma frase que é o seguinte, Lima. Para mim não existe negócio ruim, existe empreendedor ruim. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você gosta de café? Mas café é bom? Então você vai ter que ficar aqui até o fim desse episódio que eu vou te contar como criar a maior rede de cafés do Brasil. E para isso, não sou só eu que vou contar, eu trouxe o dono, fundador e CEO de uma das marcas mais expoentes de varejo de café brasileira, meu amigo Edu, do Cafezinho Bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui sentado com você. Tantas pessoas aqui já só passaram tem expansionistas. Então, cara, eu tava acompanhando ali você, tanta gente bacana que passou aqui, tanta gente importante. Tô me sentindo aqui também. Aí eu já ganhei queijo, já ganhei doce de leite, já ganhei geleia, já ganhei café. Traz aqui para fazer um jabá visualmente aqui. Traz aqui, ó. Já tem de tudo aí, ó. Aqui, ó, que legal, ó. Olha aí, ó. Então a gente tem aqui, ó. Esse aqui é café em grão. O Moca. Depois falar um pouquinho desse café. Esse aqui é o bom, também é um café. A diferença desses dois, o café Moca, ele é o café, ele se divide o grão em dois. O Moca não, ele tem uma anomalia genética que ele fica uma bolinha, ele fica um grãozinho aqui menor. Provar. E aí quando ele passa pelo torrador, ele pega um sabor diferente, então você vai sentir um sabor mais achocolatado nesse café. Então você vai ver que a doçura, se você colocar, por exemplo, um açúcar na hora que você for tomar esse café, ele fica até ruim. Se você quer provar esse café, digita no comentário assim, marcando Eduardo, eu quero. Eu quero, que eu vou dar jeito de chegar para você. Aqui, ó. Essa é a Drip Station. Isso aqui é muito legal. Você que está viajando, fazendo alguma coisa, já é uma dose pronta. Você colocou ali na xícara, passou a água, está viajando naqueles hotéis ali que você não tem um café muito bom. Você tem aqui um cappuccino. Eu brinco que hoje é verdade, a gente vende mais cappuccino do que café hoje, tá? Na rede. Um café com um doce de leite com café. Então você come? Doce de leite com café. Come puro, não isso coloca aqui purinho. água. Não. É porque ele fica deitado aqui, ó, só dá uma balançada. E você vai ver um doce de leite puro, tá? Sem nenhuma mistura. E isso aqui é uma geleia de abacaxi com pimenta, que era para comer aquele queijinho que você já comeu, né? Muito bom. Esse aqui é a cápsula. Esse aqui é meu preferido. Rapidinho, pum. Rapidinho, acabou. Muito bom. Essa caixa aqui tem para todo gosto. Que legal. Muito bom, muito obrigado. É isso. Então, sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira. E nós vamos falar aqui sobre a expansão, quem é essa pessoa, como que ele concebeu, entre outras coisas, o Cafezinho Bom. Começando, Edu, me fala um pouco sobre de onde surgiu o gosto por café? Vamos embora. Então vamos voltar um pouquinho, porque antes de surgir o gosto pelo café, surgiu o gosto por franquia. Eu sou advogado por formação e desde quando eu me formei, um pouquinho antes de formar, desde 2009, eu conheci o mercado de franquias. Trabalhava no escritório de advocacia em Belo Horizonte, onde tinha uma atuação em franquia. Naquela época, muito discreto, né? 2009. Você deve lembrar, isso aí não era tão forte. Eu estava me formando ali naquele ano. E eu conheci um pouco do franchising. E eu acabei me formando, ficando nesse escritório e tomando gosto pelas franquias. Comecei a advogar para grandes franqueadoras. Tá? Comecei a aperfeiçoar, comecei a entender cada vez mais. Me tornei até um advogado referência no mercado. Nos anos eu falo assim, eu lembro meu primeiro encontro de ABF, primeiro prêmio de selo de ABF, 2011, eu já representava, 11 ou 12, eu já representava uma marca ganhando um prêmio lá, para você ter ideia. Eu já estava lá com os caras representando, recebendo prêmio, recebendo selo de excelência em ABF. Depois eu me torno franqueado, e aí eu começo a conhecer o outro lado da moeda, que ser franqueado, são duas coisas completamente diferentes.
vou ali evoluindo. E eu me mudo pro sul de Minas. Minha esposa é de lá. Na verdade, nós casamos, moramos primeiro em Belo Horizonte. Depois a gente vai... Eu fui para atender uma empresa no sul de Minas. E ali eu conheço o café especial. Ali, para você ter uma ideia, eu era um cara que não gostava de tomar café. Porque isso 2013 para 14. Eu não gostava de tomar café porque eu achava muito ruim aquele café. Até então você não tinha nenhuma unidade de café? Nada. Eu tinha, até nessa época, eu advogava para franqueadoras e eu tinha um restaurante. Sempre gostei da parte de alimentação. Então você é bom de contrato de franqueamento? Sou. E aí eu tinha um restaurante. E aí eu comecei. No dia da inauguração desse restaurante, eu conheci um cara chamado Paulo César, PC. É o maior Q-Grader do Brasil. E eu comecei a entender com ele. Q-Grader é o provador de café. É o maior. Q-Grader. Q-Grader é o maior provador de café da pontuação. Aquele cara que cospe. Que cospe. Ele coloca cospe. E aí, esse cara estava lá na inauguração do restaurante. E aí eu estava com outras pessoas envolvidas no franchising. Eu estava muito envolvido no franchising e a gente viu uma possibilidade ali de um mercado de cafeteria, porque naquele momento só tinha o café tradicional. E só fazendo um parênteses para você entender, o café tradicional hoje, se você for tomar, ele chega a ter 30% só de café. O resto é palha, pedra, pau, é tudo de ruim que você colocar. Quando você sobe para o gourmet, você vai ter um café puro, mas talvez não tamanha qualidade, porque o grão está mais torrado do que deveria para esconder as impurezas e as inconformidades dele. E se você vai para o especial, você tem uma torra média, você não precisa esconder nada, porque é tirar toda a impureza do café e só fica o fruto maduro, pronto ali de consumo. Mas deixa eu fazer um comentário aqui. Eu gosto muito de café. Sim. Já provei tudo, desde o café do cocô do passarinho. Sim, do jacu. Até café árabe. Você vai lá em Dubai, você toma um cafezinho árabe. E é gostoso, viu? Por sinal. Sim. Parece um chafé, mas é gostoso. É café americano, italiano, o Willy tomado lá, o Willy tomado aqui, entre outras coisas. Mas, cara, memória afetiva é um problema. Exato. Memória afetiva. Então, hoje de manhã, peguei lá um grão 100% arábica de uma fazenda chamada Laranjeira. Sei lá se é bom, se é ruim. Mas Sim, mas se você é 100% arábica, você já está à frente de 90% de tudo. Aí fiz o cafezinho, tomei. Gostoso. Aí eu perguntei para a empregada, falei assim... Coado, na hora. Coadinho. Não, eu fiz eu mesmo ali, coado. Sim. Mas aí eu tomei. Aí meu organismo assim, cadê aquele café preto? Aí eu, não vou tomar café preto, não. Eu falei para a moça que trabalha lá em casa. Falei, ô Natassi, tem aquele pilão lá para mim? Bem óleo de caminhoneiro. Ela me deu lá, cara, tomei. E aí eu confesso que a minha memória fotográfica e emotiva da minha casa, da minha mãe, do meu pai, me remete àquele tipo de café. E eu sei que tem pau, eu sei que tem aranha, eu sei que tem rato. Tudo. Tem de tudo ali, cara. É um problema. E aí, o que aconteceu? Na época era justamente isso. Pra você ter ideia, o consumo do café especial, as pessoas nem sabiam o que era. E aí a gente vem para o mercado para fazer o seguinte, no início a gente chamou de popularizar o café especial, porque nossa cabeça era fazer ser conhecido, mas eu tinha que quebrar uma barreira muito grande ali. E depois a gente muda para democratizar, ou seja, eu quero fazer com que todo mundo tenha o acesso àquele café, que naquela época é muito caro. Para você tomar uma xícara de um café especial, era muito mais caro do que um café tradicional. Você ia para a bica corrida, o tipo de processamento do café era completamente diferente de um e de outro. Em um, você pode fazer secador estático, você não precisa rodar o café em terreiro, você não precisa fazer nada. Você pega até café expresso, cara. O jeito que o Brasil tira é diferente do jeito do suíço. Eu fui para a Suíça agora, acabei de voltar. Aí tomei um cafezinho. Cara, delícia demais o cafezinho suíço. Você fala assim, não acredito que é o mesmo tamanho, mas alguma coisa os caras tiram diferente. Mas é o tipo do café, a forma desde a produção, desde o plantio. E aí a gente viu, na verdade, primeiro um oceano ali, uma oportunidade. Naquele momento não tinha ninguém falando de café especial. Ninguém falava mesmo de café especial. Tinha uma empresa lá no sul de Minas, uma cafeteria que tentava se tornar disruptiva e levar para alguns lugares, mas com muita dificuldade. Ela não era franquia, ela só queria vender para alguns lugares o café. E aí ficava num custo muito alto. Inclusive, eles são sensacionais em café, os caras. São muito bons mesmo. Você não nos ajudaram.
Não, hoje eles são fortes demais, porque eles vêm já de uma família extremamente tradicional no café especial. Os caras são assim, hoje Brasil e mundo são dos caras mais respeitados em termos de café especial. Tem fazenda e tudo. Fazenda e tudo. Então eles tinham muito aquela questão da produção. E a gente muito nessa pegada de franquia. E aí nós falamos, beleza, mas não dá para eu chegar com esse maquinário caro, porque naquela época você ia pegar uma máquina dessa de café que custava 60 mil reais, 80 mil reais uma máquina de café. Eu falei, cara, não dá. Era o investimento da franquia toda. E aí a gente não traz só a cultura do café especial, a gente traz a cultura do café coado. Enquanto estava todo mundo indo para o expresso, ou aquele coado naquelas máquinas que hoje você pode perceber que hoje você pouco vê, a não ser nos botecos, em alguns lugares mais de baixo, ou em alguns eventos você vê aquela máquina que você abre a torneirinha, você não vê mais aquilo. Porque aquele café ele fica ali o tempo inteiro fervendo e ele vai cada vez piorando. Não tem nem cafeína mais naquilo, tá? Pra você ter ideia. Então só vai queimando um negócio ali. É legal para colocar no museu. Exato. E aí a gente vem com aquela cultura de coar o café na hora. E aí arremeter a lembrança, memória afetiva, foi o que você falou lá na casa da sua avó, você vê aquele café coando ali na hora. Então, a gente coloca aquele café coado na hora, custo da loja cá embaixo, e a gente coloca. Mas no início era café, doce de leite, pão de queijo. Não deu muito certo. O mix era pequeno para pagar uma conta de uma loja. E hoje o mix é qual? Aí hoje o mix, nós temos mais de 100 itens no mix, muito mais, 160 e poucos itens. Só que a gente vem numa evolução. Então, era café, doce de leite, pão de queijo, e só. Depois café, doce de leite, pão de queijo e produtos de empório. Isso aqui que você viu um pouco aqui que tem nessa caixa, mas tem mais uma infinidade. Bolo. Tem bolo, tem tudo. Tem doce, tem salgados, tem presente, tem tudo. Tudo. Só que até então era café, doce de leite, pão de queijo e o empório, que era para o cara levar. É que você é mineirinho, é café, doce de leite e pão de queijo. Exato. E empório. E empório. Que eram os produtos. Também a conta era mais difícil de fechar. Aí a gente começa a montar cardápio. Mas um cardápio baseado em quê? Um cardápio baseado na cultura mineira, naquela tradição mineira. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente buscava aquela tradição mineira. Não, aí não, porque aí você já vai para a parte. Não, você já vai para a parte mais de almoço, mas aquela parte do café. Então, bolo, a gente tem os bolos. E aí, quando a gente vai finalizar, a gente finaliza com o nosso doce de leite, com a nossa goiabada, com a nossa cocada. Legal. Aí, o cappuccino era uma bebida muito consumida. Só que a paçoca no cappuccino, chama cappuccinoca. Ah, que legal. Foi um negócio que nós trouxemos. Aí, por exemplo, você tinha um hot dog. Eu fui para Minas Gerais e me fizeram uma bebida de paçoca, adorei. Exato. O nosso cappuccino, só que aí ele vem com a paçoca esfarelada ali, cappuccinoca. E aí você vai colocando tendências. Aí tinha o pão de queijo. Isso já se chamava cheirinho bom. Cheirinho bom. Mas você que criou o nome. O nome, na verdade, esse nome ele veio. Esse nome tem uma história muito legal. Foi uma criação junta com um outro cara do passado, estava com a gente, numa conversa dessa de café mesmo. Eu tenho uma mania de falar bom. Eu não falo bom com ninguém. E aí veio com um cheirinho de um lugar que a gente ia que tinha o café. Nossa, aquele café tem cheirinho bom. Exatamente. Cheirinho bom. Veio daí. E aí, só que o negócio na mão, esse cara, o negócio não funcionava. E eu era advogado dessa empresa, o Wilton era um executivo dele, eu advogado. Esse cara tinha uma empresa de estética. E esse cara estava saindo do franchise, querendo vender tudo. Esse cara chegou e falou com a gente, vocês vão comprar estética. Fizemos um acordo, compramos uma estética. Ele falou, cara, mas aquele negócio da cheirinho bom, aquela época a gente começou com isso, porque começou dentro desse restaurante que eu tinha, ele e o Wilton. Aquele negócio não vai muito para frente, leva aquilo, cara, só para... Tinha, naquela época, 8 franqueados. Para acabar com aquilo, porque não vai dar bom. O cara passou pra gente assim, como se fosse um negócio jogado fora. Aí, a gente tava pegando a estética. Só que o que deu ruim? Deu ruim a estética. Porque esse cara vendeu o negócio da estética pra gente, ele não podia ter vendido a estética pra gente. Os advogados da marca, que era italiana, vieram e nos notificaram e falaram a marca, não, ele não podia ter vendido e tomaram. Nós ficamos com aquela cheirinho bom, com aquelas 8 lojas, só que e foi na hora que nós olhamos. Falamos, peraí, não dá certo café, doce de leite, pão de queijo. Eu tinha um amigo lá em Minas, que distribuía doces. Um monte de coisa, produto para o Rio de Janeiro. Eu fui atrás desse amigo meu, Sérgio Diniz. E aí esse cara já distribuía para o Rio, tanto por isso que a franquia cresce tanto no Rio. Esse cara já tinha uma cadeia de distribuição no Rio. Eu mandava o café para ele, e ele tinha os restos dos produtos, e a gente fomentava as lojas no Rio de Janeiro. Aí o negócio começa a virar. Aí quantas lojas você tinha? Aí nessa época a gente tinha 8, mas a gente tira esse negócio dessas 8 lojas que a gente tinha ruim, e aí a gente, que eram quiosques, e a gente retoma com loja, em 2016.
Legal. Aí retomo em 2016 com loja, primeira loja, Praça Sanspenha, Rio de Janeiro. Está lá até hoje aquela loja. E ali a gente começa a testar o que o cliente gosta. Porque uma das nossas visões... É no centro essa praça? Na Tijuca. Na Tijuca. Sanspenha. Uma visão nossa de negócio é sempre o seguinte: meu negócio, para dar certo, eu tenho que identificar quem é público-alvo. Quem é que mais consome no negócio. Quem que é o mais que consome? Qual que é o público-alvo do Xerimbom? Mulher, 35 anos acima, casada com filho. Não é homem? Não é homem. Tá Por quê? brincando? Não é homem. Por quê? Essas Quantos mulheres... é para casa, quantos é para tomar no lugar? O nosso consumo? Tipo, você pega uma nota fiscal média, Tá. vão ter vários itens dentro da nota fiscal. Tá. Qual percentual a pessoa leva alguma coisa para casa? Qual ela... No geral, 80-20. 20 leva para casa. 20 leva para casa, que leva pra 80 casa? consumo. O café que você viu aqui, os 250, o doce de leite, as geleias, esses chips que você acabou de comer. Porque é aí que a gente desenvolve o negócio da seguinte maneira. Tudo que o cliente ele consome na loja, ele tem para levar. Então, como ele gosta do que ele consome, a gente fala, tem para você levar para casa. Legal. Aí o empório começou a fazer mais sentido. Entendi. Dentro da loja. Porque hoje, consumir dentro da loja dá muito mais lucro. Eu participei de forma indireta. Os nossos consultores aqui, de forma direta, da Goshen Land, na estruturação de algumas partes do projeto da própria loja da Balduco. Sim. Então, começou de um jeito, aí foi mudando, começou de um jeito, aí foi mudando, começou de um jeito, foi mudando. E conversando com os consultores de negócios aqui nossos, falou assim, Dema, no começo nós formatamos a empresa específica que fez na época, formatou a franquia de um jeito, aí não deu certo, aí corrigiu, mas uma coisa eu confesso que eu tirei o chapéu. Dentro da loja tem produtos de coisa recorrente, tipo tem café. Sim. Aí tem presentes. Sim, Datas temos. comemorativas. Natal, Páscoa, etc. Dia das Mães e tal. Aí tem doce. Aí tem salgado. E agora só que acertaram com refeição. Até então nunca tinham conseguido acertar com refeição. Não era um ponto, vou comer lá. Então, isso tem que tomar um grande cuidado, tá? Para não virar um monstrengo, né? Exatamente. Hoje nós temos refeição... Tipo aquelas franquias, desculpa te cortar, de pastel. Tem 1000 tipos de pastel, só sai o de queijo, de carne e o bauru. Isso. E aí, isso nós tomamos muito cuidado. Porque Verdade. se você deixar o franqueado... Ele coloca tudo. Ele vai colocar tudo. Ele acha que tem que ter tudo. Porque ele começa assim... Hoje o franqueado, o empreendedor... Quando o negócio dele começa a não andar direito, ele nunca olha para ele. O que ele está deixando de fazer. Ele olha para fora. Ele olha para fora, ele olha, não, é porque o cliente quer outra coisa. Aí ele começa a colocar cada vez mais produto e ele não entende que isso aí ele está cavando um buraco maior. Quando, na verdade, ele tem que entender o que o cliente dele, quem é o verdadeiro cliente dele. E hoje na Xerimbom, o nosso grande diferencial é que nós conhecemos exatamente quem é o nosso cliente. Então, 80% do cliente que consome em nossas lojas, mulheres, 35 anos acima, casada com filho. Não necessariamente tudo junto. Só que essas mulheres têm algo em comum. Olha como é que você vai entender no negócio. A mulher 35 anos acima, ou a mulher casada que não tenha 35, ou a mulher que tenha filho e não tenha 35 e também não possa ser casada, ou que ela seja tudo isso junto, elas têm uma coisa em comum, que é o seguinte: elas querem um momento de experiência. Elas não estão mais naquela loucurada, daquela correria do dia a dia. Elas querem sentar e quer viver o momento. Ou seja, tem horários de picos na loja. Exato. Que não é pós-almoço. Não. Meu horário é após as 3 horas da tarde. Entendi. Se você olhar, tem lojas que não fatura nada até meio-dia. Aí vem um franqueado, por exemplo, na hora da estratégia errada, que é por isso que a gente precisa estar em cima. Ele chega e fala, minha loja não está faturando nada até a hora do almoço. Aí o que ele quer inventar? Ele vai lá e faz uma placa e coloca... Café da manhã. Não, tropeirinho, não sei o quê. Ele quer começar a colocar almoço e disputar com o restaurante. O que ele faz? Ele aumenta o custo dele, porque ele tem que colocar produto ali dentro para fazer essa propaganda. Esse produto não vende. Esse produto não vende. Ele consumiu do caixa, que era para ele repor os produtos do empório de logo mais. Aí ele não tem os produtos para servir logo mais. Quando chega o cliente público-alvo dele e fala, me dá o produto tal, ele fala, não tem no estoque. Por quê? Porque ele gastou o dinheiro com o que o cliente não vai consumir e ele não tem. Concordo em gênero e grau. Tanto que quando eu abri as lojas da Samsung, a minha maior dificuldade
era realmente ser punho firme. Mas eu era, viu? Era punho firme. Visitava os pontos de venda, dava multa pros caras. Eu não tinha muita... Eu não era muito, tipo, flor que se cheira, não. Não, e é esse o nosso maior desafio no franchise. Obrigado. Tanto que todo lugar que eu vou, eu deixo isso muito claro. E aí, quando nós entendemos quem era esse público, nós passamos a desenvolver as coisas para ele. Mas, ao mesmo tempo, quando eu te falei, uma loja não consome de manhã, não quer dizer que você não tem que abrir de manhã. Quer dizer que nós temos que buscar públicos que tenham sinergia para o consumo de manhã. Aí eu te dou um exemplo. Um escritório desse aqui tem quantas pessoas trabalhando, por exemplo? Um prédio desse aqui? Sei lá, 1.000. 1.000 pessoas. Por que não um franqueado vir aqui fazer um convênio com o seu andar aqui e falar todos os dias de manhã eu trago as garrafas de café já pronta, eu trago os produtos que são aqueles produtos prontos que não precisam de finalização e a gente combina um X por mês para o seu funcionário não ter que ficar descendo e consumindo lá embaixo. E aí nós vamos instruindo ele A gente chama isso de loja out. E aí, o que aconteceu? Aí é o que eu te falo. Como que é o desafio do franchising? Você sabe bem. Você tem um franqueado que acha melhor, ele não abre a loja de manhã, e aí ele começa a perder, e aí eu começo, às vezes, porque tem hora que tem lojas que performam tão bem na parte da tarde que você não tem problema. Mas ele, ao invés dele achar canais, formas de vender nos outros horários, ele acaba cometendo erros. Ou fechando ou não, ou colocando outros produtos que não deve. E você tem um franqueado que pensa dessa maneira. Aí ele vem aqui e faz isso. Como é lá em Porto Alegre, por exemplo. Em Porto Alegre. Porto Alegre nós temos uma loja lá que ele, dentro do prédio da XP, tem 450 funcionários lá dentro. E o dono não gosta que os caras desçam de manhã, porque perde muito tempo para ficar tomando café. Ele montou uma estaçãozinha dentro do prédio. Todos os dias a menina dele vai de 7 às 11 da manhã vender lá. Vende entre 900 e R$1.000 todos os dias de manhã. Então, o faturamento que ele não tinha, ele faz 5 mil por semana a mais ali dentro. Existe muito mercado, né? Se você quer trabalhar. Aqui na frente tem muita construção. Então, às vezes, quando eu passo de carro às 6, os caras do café e do bolo montam as barraquinhas às 5, cara. Exato, cara. Para pegar o cara que está entrando na obra. O cara que está entrando na obra, ele quer comer um pão de queijo e um café coado ali. Exato. E aí você tem um custo muito baixo, porque o café, o bolo, o pão de queijo dá muita margem. Pra você ter ideia, um café hoje dá 800% de margem. Um cafezinho na xícara servido dá 800% de margem. Então, assim, o cara não consegue entender que ele precisa fazer volume desse produto que dá 800% de margem. Ele não tem que ficar inventando moda em outro lugar. E o teu franqueado, ele é multifranqueado, ele é franqueado unitário, ele vive igual chicken filé. Fala, cara, eu vou viver disso, é minha vida. Qual que é o perfil ideal do franqueado do Cheirinho Bom? Hoje eu tenho 40% dos meus franqueados são multifranqueados. Tem mais de uma loja. Tá, 40% hoje já tem, quase 40%. Estou já arredondando para cima. A complexidade não é alta, né? Não, é muito baixa para o cara. A complexidade é baixíssima para o cara poder operar. Hoje, posso te dizer que mais de 90% da rede eles têm o negócio como seu principal negócio. Tá? E a gente começou nesse ano, por isso que ainda é muito baixo. Até o ano passado era o cara 100%, era o cara que saía do que fazia e ia viver 100% daquilo. Esse ano nós começamos a ter uma estrutura diferente para aqueles franqueados investidores. Então, treinar você não quer dizer que você não precisa trabalhar, você precisa trabalhar sim, mas de uma maneira como um gestor, acompanhando através dos números, através dos sistemas, através de tecnologia. Começamos a colocar bastante tecnologia. E é o que eu sempre digo, dá para ser um franqueado investidor, mas tem que trabalhar mais, não se trabalha menos. Quantas lojas vocês têm hoje? Hoje passamos de 1.000 contratos. 1.000 e alguma coisa, 1.100 É a maior rede de contratos. cafés do Brasil. Maior rede de café do Brasil, hoje. Da América Latina, não? Boa pergunta, cara. Eu não sei porque a Starbucks, ela não é franquia, né? Não. E ela é muito forte, mas no Brasil nós somos muito maiores do que a Starbucks. Tem poucas Tem unidades. 100 e poucas lojas no Brasil. Então, talvez assim, a Juan Valdez, na Colômbia, precisa entender. então eu não sei da América Latina. Agora, hoje, de café especial, nós somos, assim, disparado hoje o maior do Brasil. Que legal, muito bom. Deixa eu fazer outras perguntas para ti. Quanto que é a taxa de franquia, se alguém quiser comprar? Hoje, 8.900. É a taxa, investimento total, 350 mil. Então, 350 mil para montar a loja. 350 mil. Mas Monta não tem a loja. luva? Depende. Aí a gente, quando está em negociação, a gente entende se o cara vai mais para shopping ou para rua. Existe algum banco que dá
crédito para o franqueado poder financiar a loja, a taxa de franquia? Hoje a Caixa tem boas condições, tá? Ela dá alguns investimentos para o cara. Só que essa questão de banco, eu sempre deixo isso muito claro. Eu falo, se o cara não tiver dinheiro para investir numa loja, eu falo, o cara, ele pelo menos a primeira, eu falo, no mínimo ele tem que ter 50% do valor. Isso aí. Tá? No mínimo Concordo 50% também. do valor. Os outros 50%... Os 350 inclui estoque? Inclui estoque. Loja prontinha, chave na porta. Porque se ele tiver pelo menos os 50%, ele tem acesso a crédito aos outros 50%. Desses 350 com mais 89,900. Não, já com tudo. 350 total. Beleza, dos 350, quanto que dá de faturamento médio por mês? Vamos lá, eu sempre falo, eu não gosto de falar um médio geral porque eu tenho lojas em Pequenas, diferentes grandes lugares. Exato, vamos colocar a loja que você está mais nos interiores. Vai ser uma loja de um faturamento de 50, 60 mil reais. Lojas de capitais, elas já vão próximos dos 100 mil reais, 80, 90, chegando até 100 mil. Quanto? Sobrando de 18% a 22% nessas lojas. Agora, eu tenho lojas fora da curva, que já amadureceram muito, tá? Mas é óbvio, tem um tempo de vida dessas lojas, um franqueado com uma gestão excepcional. Eu sempre falo isso, eu não sou o cara que a loja está faturando muito alto, o mérito é da franqueadora. Não, o mérito para mim é sempre do empreendedor, tá? Nós só desenvolvemos um modelo que dá certo. Agora, o mérito de fazer dar certo é sempre do empreendedor. Então, você jamais vai ver eu falando... Tem que ter autorresponsabilidade. Exato. E aí, só que eu tenho lojas hoje de 200 mil de faturamento, deixando 35 de margem. Tem algum autoatendimento ou não? É tudo balcão? Não, tudo balcão, sentado, o cara tendo uma experiência. O cara não fica em pé. Não, porque essa é a nossa diferença. Quando você sentar numa loja, o jeito certo, né? Porque aí tem o jeito errado. Porque aí tem gente depois, eu fui em tal loja e não teve assim. Foi o jeito errado. Agora, qual que é o jeito certo? Você vai sentar. Eu fui numa loja no shopping em Cuiabá. Qual? No Cuiabá. Então, aí o jeito certo, o cara vai sentar. Você vai ver um cardápio. Na primeira coisa que você pedir, tudo que você pedir... E tem aqui perto também uma, passando em frente do... Tem aqui na Berrine, tem abri Moema agora, recente. Acho que é tem Brooklyn, Itaim, não é? Brooklyn, temos tudo aqui. O jeito certo, tudo que você A do pedir Brooklyn é é adicional. grande, cara. É grande até. Tudo que você pedir tem algum tipo de adicional. Tudo. Então, assim, para o cara ganhar dinheiro, me dá um café expresso. Tem que ser oferecido para você um adicional de chantilly. Aí você fala, pô, eu sou homem, não tomo chantilly, por isso que o negócio não é para você, é para mulher. Porque a mulher pede. Se estiver em loja, é muito interessante quando você está prestando atenção. Outro dia eu estava no Brooklyn. Tem chocolate? Muitos. Vários tipos. Então tem adicional de tudo. Tem, nas épocas do ano tem. A gente fabricou um ano, teve um ano que não deu muito bom. Estamos avaliando. Esse ano vamos soltar. Tem pãozinho de queijo recheado? Tem, recheado. Tem. Você já ouviu falar o bolinho de chuva, né? Já. Aquele. O nosso tem o pãozinho de chuva. Você pega um pão de queijo, é recheado de doce de leite, depois passa no açúcar e na canela, e aquilo ali é indecente. Meu Deus, eu não posso comer aquilo lá, não, porque senão eu não consigo. Não, é indecente. Então, tudo que você pedir tem algum tipo de adicional, que é a hora que o franqueado ganha dinheiro. Então, se você pedir um cafezinho coado, ele vai perguntar qual que é o método que você quer. Você vai não saber, às vezes você não é um apreciador. Ele vai começar a te explicar qual que é o tipo de café melhor. E aí ele vai falar, mas você não quer que serve na taça para você? Aí ele serve um café na taça. Quando as mesas ao redor vê o cara tomando café na taça, todo mundo quer. Só que o café na taça sai de um ticket de R$ 9,90, às vezes R$ 11,90, e ele vai para R$ 14,90, R$ 15,90, R$ 16,90 por servir na taça, preparar na mesa. E a pessoa vai fazer o quê? Vai tirar uma foto da taça. A taça está com a logomarca, ele posta. Quando ela posta, que são Muito elas bom. que postam, outras clientes como ela vão ver aquilo ali. Quando elas veem, é o marketing gratuito que a gente faz na loja, o cliente não precisa. Então, pro franqueado ganhar cada vez mais dinheiro, obrigatoriamente tem que ter a oferta. Se não tiver a oferta mais a experiência, esse franqueado vai ganhar pouco dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. Se tiver muita oferta e muita experiência, esse franqueado ganha muito dinheiro. Então, é essa a nossa regra do jogo e a gente passa isso. E aí, ao mesmo tempo que é a nossa regra, toda regra tem seu desafio, né? A gente fala, qual que é a regra? Não bebe e dirija. Tá, se todo mundo entendesse a regra, ia precisar ter blitz do bafômetro? Não ia precisar, né? Não precisava nem existir bafômetro. Então, as pessoas não respeitam as regras. Então, é o desafio nosso hoje no franchising, é o franqueado seguir essa regra. Se ele seguir, vai dar muito certo, ele vai ganhar muito dinheiro. Legal. Qual foi o erro
A gente está falando de café, uma rede grande. Qual foi o erro da Casa do Pão de Queijo? Cara, eu não... Eu gostava demais dos produtos. Ainda existe algumas lojas, o que eu acho foi o seguinte... Eu queria ter dado um passo maior do café. Eu acho, tá? Eu tô dizendo isso. O passo maior do que a perna na parte fabril. Hoje, de modo geral, várias franqueadoras se perderam no caminho porque elas vão crescendo como franquia, como franquia, como franquia. E aí elas têm os fornecedores homologados, tem distribuição, tem às vezes a fábrica, tem tudo isso. Só que elas vão errando dois caminhos. Um é começar a abrir muita unidade própria. Um dia o Caíto Maia, Chili Beans, ele falou comigo assim, decide o que você quer ser. Você quer ser um franqueador ou você quer ser um comerciante? Por quê? O franqueador é um gestor de marca. O franqueado é um gestor de negócio. São coisas completamente diferentes. Se você desvia o foco também é um problema. Exato. E aí você desvia o foco, porque quando você vira um gestor de negócio, você também é franqueado com muitas lojas, você começa a ter que olhar para aquelas lojas. E aí você desfoca do franchising. Então, esse é um ponto que fazem algumas franqueadoras darem errado. Eu não sei se a Casa do Pão de Queijo ela partiu para a loja própria, mas eu sei que uma coisa ela partiu muito para o mundo fabril. E aí tem que ter esse cuidado. Eu tenho o mundo fabril, mas todo o meu mundo fabril eu tenho sócio. Nada eu vou tocando. Então, eu estava te falando aqui antes, a gente quer ir agora para a fábrica de congelados. Só que eu não quero sozinho. Eu vou ter talvez 20%, 30%, 40% e olhe lá dessa fábrica. Eu quero alguém que tenha expertise nisso aí e vai tocar. Eu quero ter participação para eu ter controle, eu ter tudo isso. Porque senão eu desfoco no meu franchising. E eles foram muito fortes. Outro exemplo que deu errado em franquia, que fez exatamente isso, foi a Água de Cheiro. A Água de Cheiro você não vê mais hoje, né? Ela não tem. E foi a história dela, ela contou pra gente. Ela quebrou a Água de Cheiro quando ela foi para a fábrica. Ela montou uma fábrica tão pesada. Água de Cheiro. Ela perdeu. Esse mineiro falando. O mineiro corta as palavras. Assim. Você tá falando, que marca é essa, né? Água de Cheiro. A Água de Cheiro, ela quebrou por causa disso. Entendi. Ela quebrou por causa disso. Porque foi pro mundo da fábrica. Aí você fala, mas a Cacau Show. E a Cacau Show? Mas o Ale começou onde? Ele começou na fábrica. Não, o Ale é um grande industrial. Exato. O franchising ele não tem dele... loja própria. Não, tem sim. Tem as lojas grandes. As lojas grandes, e ele tem um trabalho de pegar e repassar, pegar e repassar. O franqueado está indo mal, ele pega e repassa, pega e repassa. Não, assim, os grandes fazem isso. Você pega a Oakberry, muitas vezes ela volta para ela 5, mas ao mesmo tempo ela vende 30. Aí ela volta 5 e vende 30. A gente faz isso a gente faz. Algumas lojas específicas. Por incrível que pareça, do ponto de vista de negócio, comprar as lojas muitas vezes é um bom negócio. Porque o cara pagou 350 mais 80, não sei quanto de taxa de franquia. Aí você compra pela metade e você vende ainda pelo valor cheio. E você coloca essa loja para performar de novo, você vende pelo valor cheio. Hoje tem uma coisa muito legal acontecendo com a gente, que é o seguinte: funcionários nossos têm... Fala, me dá uma loja. Exato. Comprada aí. Essa loja está indo mal. Essa loja não está legal. Esse franqueado quer repassar. O nosso funcionário vai lá e pega. Tem funcionários nossos pegando. É um funcionário agora nosso recente, pegou uma loja em Pouso Alegre, estava um faturamento assim terrível, fechar já estava assim a ponto, não tinha produto, não tinha nada. Pegou, a loja está uma das top 40 da rede. Por exemplo, a gente pega níveis de risco, né? Eu faço expansão de negócios aqui, eu vejo todos os modelos toda hora. Então, a gente pega empreendedorismo puro, é a nossa mãe. Ela vai, cria um grupo de WhatsApp, começa a vender bolo, assim por diante. Sim. Quando você vira empresário, tem um nível de risco altíssimo. Vou criar o papo de expansão, vou criar Goshen Land, mó trampo. Só que a franquia diminui o risco. Exato. Porque automaticamente você já acertou, já errou e fala, meu amigo, aqui eu vou te dar uma linha. Você não desvia nem para a esquerda nem para a direita que você vai acertar o alvo. É isso. Franquia é exatamente isso. Hoje mesmo, hoje é segunda, não, amanhã eu tenho um live. Toda terça-feira eu faço uma live com os interessados em comprar franquia. Naquela última semana, dentro daquele mês, toda semana a gente faz... Webinário. 50, 60 ali. E eu faço todo mês, toda semana.
E o alinhamento é justamente esse. Eu não vou lá para fazer pitch de venda, eu não vou lá para ficar gerando emoção. Eu mostro. Esse franqueado deu errado. Ele deu errado porque ele não seguiu aqui, aqui, aqui. Esse franqueado deu certo, mais ou menos. Ele fez isso e deixou de fazer isso e isso. Esse franqueado deu muito certo. Porque ele fez tudo e mais alguma coisa ainda. Entendi. E aí ele deu muito certo. Então, Muito bom. eu chamo os caras para essa reunião e mostro isso antes. E depois que os caras estão dentro do jogo, o nosso trabalho é educacional. Então, assim, toda semana o cara tem treinamento, o cara tem aula. Muito bom. Só que é aquele velho desafio, né? Não são todos que vão lá assistir. Não são todos que acompanham. E aí, quando você pega lá o nosso índice de lojas que fecham, é impressionante, né? O índice de loja que fecha, nós temos ela todinho desenhado de uma ponta a outra. Esse cara, normalmente não, sempre, ele não participou de nenhum treinamento. Nem dos treinamentos práticos, nem dos teóricos, nem dos motivacionais, porque tem que ter o motivacional, nem do espiritual. Nós temos treinamentos espirituais. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, eu e meu sócio, a gente vai lá para falar de vida, para falar de Deus. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, sem falhar. Ou nós dois juntos, ou um ou outro. Não falha. Muito bom. Esse cara não vai. Tem os motivacionais, esse cara não vai. Agora eu tenho um MBA de franqueados, que quem dá aula são os franqueados top. Da hora. Todos eles que têm alguma coisa. Tivemos bom. agora 14 aulas em sequência. Você que está acompanhando aqui, olha a quantidade, a riqueza. Eu não estou interrompendo muito o Eduardo, porque a gente está falando com um cara que é o maior. É difícil ser o maior. É difícil você ser o líder. E se manter, né? Na liderança é mais difícil ainda. Né? Então é importante essa riqueza de conteúdo, tudo isso que o Eduardo está passando. Então a gente treina o cara na parte motivacional, na parte técnica, na parte teórica, na parte prática, na parte espiritual. E a gente incentiva, porque aí não tem como eu treinar, o cara é o esporte. Eu e o Wilton, nós somos atletas de alta performance. Eu sou triatleta. Vocês correram, eu fui, Sim. corri com vocês e vocês ainda continuaram. E continuamos. O Wilton é maratonista, eu sou triatleta. Eu faço Ironman. Só que nem sempre foi assim, né? Eu pesava 110 quilos. É, meu irmão? Pesava 110 quilos, emagreci 30 quilos. Fui lá, fiz Ironman. Virei um atleta e virei atleta de alta performance. Eu treino todos os dias, 7x7, sem falhar. E a gente tenta mostrar isso para o franqueado, que não é só saber de negócios. É um conjunto. Tanto que eu tenho uma palestra que eu falo, nós somos uma pessoa só. Você é uma pessoa na hora que você acorda na sua casa, com sua esposa, com quem você quer que seja, você tem que ser a mesma pessoa aqui, você tem que ser a mesma pessoa na hora do almoço, à tarde, no jantar e na hora que você vai dormir. Você não pode ter várias vidas dentro de uma vida só. E as pessoas querem ter várias vidas. Elas falam, tá, eu posso comer o que eu quiser, eu posso ser gordinho, porque o cara, quando ele está acima do peso, não tem jeito, o raciocínio do cara vai ser diferente. E aí ele acha que ele pode fazer isso, ele acha que ele não precisa aprender nada. Mas se ele for num cheirinho bom, ele consegue manter a dieta? Você não precisa manter a dieta, você pode ir lá e treinar. É só treinar. É só treinar. Eu falo, o engordar e emagrecer é conta matemática. É você gastar mais do que você consome. Mas você estava falando... Ponto. Você sabe que no livro que eu te dei, As 7 Inteligências da Expansão de Negócios, a 7ª inteligência ela é espiritual. Porque falta visão para as pessoas. Sim. Você chega num cliente, o cliente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Cara, vem cá, deixa eu te mostrar. Imagina seu prédio construído. Né? Imagina aonde você pode chegar. Imagina que 1.000 é pouco. Dá para você ter 2.000 pontos de venda. Né? Falou para Abraão, Deus fala assim, olha aí, olha as... Cara, Deus falou assim para Abraão, Abraão, olha as estrelas do céu e as areias do mar. E isso não é o suficiente para demonstrar a quantidade de descendentes. Só que era dia. Como que ele vai olhar as estrelas do céu? Por causa da fé, visão. Né? Então, a 7ª inteligência é visão. E você tem uma história, um testemunho de fé muito grande que eu tive o privilégio de ouvir. Sim. Mesmo que de uma forma curta, eu não queria que você não deixasse de contar. Porque é muito impactante o testemunho. Né? E para os empresários, todo mundo passa dificuldades. Total. Né? E você sabe... Hoje eu vi uma frase muito legal. A frase falava assim, todos os dias você com a tua mente.
Tua mente te joga pra baixo, cara. Teu O corpo. Augusto Cury fala, sua mente mente. ele tem eu não sei se é no livro ou no Tua podcast. mente, é verdade. A mente mente. Mente toda hora. Ela mente toda hora pra Você gente. tá cansado. Desencana, nem levanta. Vai dar errado. Vai dar errado, A gente coloca medo. E aí, você tocou nesse ponto. Eu ia justamente puxar essa história com você. Nós passamos muita dificuldade em 2019 para 2020. 2020, quando a pandemia começou, a gente já estava quebrado. Tá? Então, eu falo assim, a pandemia ela só... E com franqueados. Com franqueados. Tinha umas 80 lojas inauguradas e umas 200 vendidas. Caramba. E a gente chegou numa situação muito difícil. E eu te digo, não era porque o negócio era ruim. Existia uma gestão ruim. Só que, aqui pega o parente, o empresário que está vendo isso. Muitos iam dizer que está quebrado porque o negócio é ruim. E eu tenho uma frase que é o seguinte, Lima. Para mim não existe negócio ruim. Existe empreendedor ruim. Não existe negócio ruim. Todo negócio é bom. Ele precisa de um gestor bom. Ele precisa de um dono bom. Ele precisa de um empresário bom. Então não existe negócio ruim. Existe, você está no caminho errado. E aí acontecia isso. A gente vendia loja, a gente tinha um negócio super legal, tudo isso que a gente estou te falando, já sabia que era público-alvo, tudo, mas existia uma gestão muito mal feita do negócio, decisões tomadas Culpa de maneira de quem? errada. Culpa nossa. A gente tinha outros dois sócios a mais, que era um casal, era 33 meu, 33 do Will, 33 desses sócios. E a gente tinha visões muito diferentes. Então, quando você tem visões Uma muito casa diferentes... dividida não sustenta. Exato. Era visões diferentes. Não estou colocando nenhum certo ou errado. Às vezes a visão dele ele puxava para lá, a gente concordava. Se estava certo ou errado, pronto. Todo mundo concordou, está todo mundo errado. Se a gente puxou, se fui eu que puxei para cá, eu estava errado, e aí ia cada hora um puxando para um lado. Mas em 2020 eles decidem sair. Pandemia chegou, o negócio já com essa dívida, eles falam que Vocês quero sair. compraram? Compramos a parte deles. E aí eu e o Wilton, nós fizemos o primeiro alinhamento nosso de vida. Nós olhamos um para o outro e falamos, olha, a partir de hoje, não importa os meus desejos pessoais ou os seus desejos pessoais. O que importa é o objetivo da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? Nós pré-estabelecemos objetivos, metas, resultados, caminhos que nós íamos seguir. E falamos, a gente vai seguir esse caminho aqui, independente de qualquer coisa. Mesmo que você queira se desviar alguma hora, arrancar um dinheiro de um caixa para fazer alguma coisa, não vai rolar. Beleza? Não importa. Então, toda vez que você pensar em alguma decisão, se ela não estiver alinhada com a empresa, a gente não faz. Essa foi a primeira parte. Depois disso, aí a gente entra aqui na história da fé. Depois que isso passa, nós começamos a procurar ajuda. E aqui é uma mensagem que eu gosto de deixar por onde eu passo. Procura ajuda, cara. Procura quem já passou pelo caminho. Com certeza. Procura, cara. E assim, procura na multidão dos conselhos a sabedoria. Procura consultor, procura mentor, procura o cara que fez algo melhor e já passou aquela estrada, né? Seja humilde para ouvir, Exato. né? Eu brinco, sabe? Que tem que ser vasilha vazia. Se a vasilha estiver cheia, vai Já derramar era. azeite aonde? Exato. E nós fizemos isso. Em 2020, a gente carregava 10 milhões de reais de dívida. Pra você ter ideia. Uau! 10 milhões de reais de dívida. E aí nós resolvemos procurar uma ajuda. Fomos atrás de uma mentoria. E eu te confesso, quando eu fui atrás daquela mentoria, eu fui muito atrás de um investidor. Porque eu achava que era a única forma de resolver. Eu tinha que arrumar um investidor. Muitas vezes, vou receber tomate aqui, muitas vezes a melhor forma de você resolver é melhorar a administração e não pagar a dívida. Não, então, aí vai vendo. Era isso. A visão é, vamos tomar dinheiro. Só que eu fui para esses caras e a visão que os caras deram foi isso. A gente fazendo um hot seat com eles, sentado entre os caras, e a gente falando sobre isso e se aquilo dava certo. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. Sua empresa não tem problema nenhum. Sabe qual que é o problema maior da sua empresa? Você. Cara, o cara meteu essa e estava transmitindo ao vivo no Instagram dele e nosso time estava vendo. Você imagina que cara que chega depois. Mas você tem hora, cara, que tem que ser humilhado. A Bíblia fala isso, para a gente voltar, muitas vezes nós temos que passar pelo caminho. Não, o que eu gosto mais é do tipo, tudo aquilo que está escondido, uma hora aparece. Então é melhor você mostrar e confessar. Exatamente. É igual o pecado. O pecado isso. fala assim, a gente critica muito a Igreja Católica, errado. Sim. O cara vai lá e fala, deixa eu confessar os meus pecados para o padre. Cara, tá muito certo isso, porque a Bíblia fala assim, ó,
Confessai os seus pecados para Deus para que você seja salvo. Exato. E aceite Jesus como seu Salvador. Ponto 1. Confessai os seus pecados para com os outros para que você seja curado. Então, é duas coisas totalmente diferentes. Exato. Muitas vezes você tem que expor, você fala, olha os meus problemas. Foi isso. Senão você não é curado. Você não consegue enxergar. E aí, a gente teve essa ajuda, ele falou assim, cara, vocês não precisam de nada disso, vocês precisam ajustar a gestão e começar a vender mais. A visão de que vocês precisam ser mais em venda. E é aí que a gente se transforma numa máquina de vender franquia. E a gente aprende, de fato, eu vou estudar muito a fundo marketing digital, como fazer, eu vou lá fazer curso de tráfego, eu vou lá fazer curso de copy. Tudo que aparecer dessa área eu vou fazer. Mas eu sabia que meus braços não eram possíveis de fazer tudo. Mas eu sabendo fazer, eu conseguia contratar melhor quem poderia me ajudar. E nossa visão passou a ser essa, venda. Venda, 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 venda. E aí a gente começa a ficar muito bom em venda de franquia. Pessoal, você quer curar toda dor? Venda. Brigou com a mulher? Venda. Teu funcionário te processou? Venda. O governo aumentou os impostos? Venda. É isso. Cura. Cura qualquer problema. Cura qualquer dor. Tô sem dormir à noite. Vende, pra você ver. Vende, amigo, vende. Enche o caixa de dinheiro que eu quero ver se você não dorme à noite. Dorme igual um anjo. E aí nós começamos nessa de vender. Só que aí teve o principal ponto nesse evento. Que nesse evento eu fui buscar isso. Eu aprendi, mas eu aprendi a principal coisa da minha vida. Tanto que eu vou ser eternamente grato a ele. Que foi a pessoa que me levou para aquele evento. E não foi através da mão dele, mas foi através do evento dele, que foi o Kaiser. Legal. Que eu entendi que eu precisava ter Deus como centro da minha vida. Que a partir do momento que eu entendesse que tudo estava ao redor dele, que tudo era para ele, que tudo era dele, minha vida ia mudar. E eu aprendi o principal, a fé. Mesmo sem... a fé é a certeza, né? É a certeza. Então, assim, você não está vendo, mas eu tenho certeza que logo ali ele vai aparecer para mim. Então, nós passamos a viver dessa maneira, no caminho de Deus. E a gente volta daquele evento e entrega 100%. Né? E passa a ter uma vida ali 100% entregue para Deus. É óbvio que de início você tem vários desafios, né? Porque, cara, você se afasta de amigos, você se afasta de ambientes. Pessoas não aguentam mais conviver com você. Familiares começam a não te entender. Eu falo, no meu caso, eu tive uma parte muito boa, porque a minha esposa, apesar de ter vindo de uma família católica e estava ali, ela sempre tinha pouca fé? Não era, ela não tinha pouca fé. Ela tinha muita fé, mas ela não colocava muito aquilo porque ela não me via colocando. E foi minha grande sorte, porque quando ela me viu colocar a fé em primeiro lugar, foi assim, cara, era tudo que a gente precisava. E ela colocou mais fé ainda. Que legal. Ela colocou mais fé ainda. Muito bom. E nós não temos nada contra nenhum tipo de religião e a gente segue. Se a gente estiver aqui numa igreja católica, a gente vai, frequentamos sim uma igreja evangélica. Temos o nosso pastor, que aí depois de 10 anos a gente já era casado. Que igreja que você vai? Hoje aqui, eu estou frequentando a Lagoinha, porque eu estou ali em Alphaville, mas eu sou de uma igreja, chama Nova Dimensão, em Lusiânia. Meu pastor é de lá. Uma igreja independente de lá. Estava com ele esse final de semana em Brasília, né? Pertinho de Brasília, a gente estava lá, ele estava lá comigo. Casou a gente de novo, 10 anos depois, nós fizemos uma cerimônia de casamento de novo, para renovar os votos. Fizemos mesmo, ela vestiu de noiva. Eu coloquei o terno de novo, fomos lá para casar de novo, porque nós casamos muito jovens e a gente não entendia muito aquilo que estava falando na época. Vou refazer os votos. Vou refazer os votos. E aí passamos até essa vida entregue. E aí a família de início, família quando eu digo os demais, de início se assustam. É aquelas risadinhas e criticazinhas. Não, aconteceu comigo também. Os empresários, os caras que vêm, cara, até franqueados. Você tá louco? Que tá louco? Os caras, o que é isso? Os caras estão agora fazendo o quê? E aí começaram a fazer isso. Só que em 2021 aconteceu um fato muito legal. Em 2021 a gente vai fazer nossa convenção. Mas isso aconteceu muita coisa. Só para você ter ideia, eu devia 10 milhões, só fazendo resumo. Devia 10 milhões em 2020. Em agosto de 2021 nós compramos um avião. Calma aí. Então você devia... 10 milhões. E aí você comprou um avião? Eu paguei e comprei um avião. Uau.
vendendo. Eu vendi 280 franquias em um ano. Naquele resto de ano, eu vendi 80. De agosto a dezembro de 20, eu vendi 80. Depois, de janeiro a dezembro de 21, eu vendi mais 280. Você tem ideia? E aí, você resolve os problemas. Com o quê? Com venda. Inaugura muita loja. Chegou em 2021, nossa convenção de franqueados. Time organizando, como é que faz? Não, a gente queria colocar um momento para Deus, um agradecimento. Mas o que vai achar? Tem um da religião tal, tem um da religião tal. Tivemos uma reunião longa e saímos daquela reunião pessoas, e eu não julgo as pessoas, não julgo nada o time, mas o time achando que não deveria. E eu e o Wilton, a gente respeita muito o time, sabe? A gente, não são os caras, você acha que nós dois dá conta de fazer isso tudo? Não dá, velho. E aí, saímos mais com o coração apertado, sabe? Cara, faltando uma semana para a convenção, eu me recordo, eu saindo do escritório, que eu ficava no escritório em São Lourenço, o Wilton em outro em Varginha. Eu saindo do escritório, o Wilton liga para mim e fala, mano, tomei uma decisão, Danis. Eu falei, também tomei. Se não tiver um momento para agradecer a Deus, eu não faço convenção, não vai ter convenção. Porque esse povo quer colocar Anitta, abertura de não sei o quê, mas não posso ter momento com Deus. Não vai ter nada disso. Vai ter um pastor e vai ter um cantor gospel. Não me importa. Quem achar ruim é que vai embora. O problema é deles. Eu não estou fazendo nada de errado. O Wilton falou, era para isso que eu tinha te ligado. Então vamos. Peitamos todo mundo, colocamos. Foi um momento tão surreal naquela convenção, mas tão surreal, que você não faz ideia de um ambiente. Eu fico arrepiado de lembrar. Aquela época a gente estava com lá deve ter dado umas 400 pessoas, não vão todos franqueados, mas um momento onde 400 pessoas conectadas com Deus de tal forma que o ambiente transforma. Chegou a tal ponto, o Thiago Fonseca, você conhece o Thiago Fonseca? O Thiago Fonseca foi palestrar, era um dos nossos palestrantes. Aí vem, o Thiago Fonseca chegou a palestrar, e ele começou a palestra, e ele estava vivendo aquele momento. Chegou na metade da palestra, ele falando sobre marketing, sobre tudo. E o Fonseca é um cristão, é adorador, é cantor gospel, não sei se você sabe, mas ele é também. Meia hora de palestra, ele falou, menino, deixa eu falar um negócio com vocês, eu não estou conseguindo. Parou, juro para você, parou. Posso seguir o que está na minha cabeça? Eu falei, é seu espaço, irmão, toca. O cara veio só falar de Deus, ele falou, eu não estou entendendo esse ambiente. Aí vendo, Caio Carneiro era nosso palestrante, segundo palestrante, era o Fonseca e o Caio Carneiro. Caio Carneiro chega de supetão, porque o nosso principal palestrante não pôde comparecer, pegou um Covid, ainda estava na época do Covid, ele não apareceu. Avisou, não dá para ir. Quem vem. Um amigo nosso, eu não conhecia o Caio na época, conectou com o Caio, liguei para ele, aconteceu isso, tem como? Tem, tô indo. O Caio Carneiro chega. O Caio Carneiro, mesmo sem falar, ele só falou de Deus. Eu não sei se você sabe, o Caio Carneiro tem um apelido, né? É pastorzinho. Eu gravei com a esposa dele outro dia, com a Fabi. Semana passada eu gravei com ela. Ela falou que o apelido dele é pastorzinho. É porque ele não fica soltando, mas você pode ver as frases dele na internet, você pode ver o que ele solta. E o Caio Carneiro, só conexão com Deus, contando a história da vida dele, contando a história da mãe dele com ele, contando tudo diferente daquilo que a gente vê o Caio Carneiro. E a partir desse momento, nossa empresa foi tomando um outro sentido. E a cultura da nossa empresa passou a ser uma cultura cristã. Muito bom. Onde os princípios de Deus, eles são respeitados. E aí viemos o 22, 23, até que chega o 23. 23, eu, falando resumidamente, eu tenho um problema de coração. Um dia em casa, eu sinto uma dor forte, muito forte, dormência no braço, e eu fui no banheiro passar mal achando que era vômito, tal, alguma coisa. Eu passei o dia com a dor alta no estômago. Eu passo mal e caio ali no chão, grito minha esposa. E naquele momento eu achei de fato que eu estava indo. E minha esposa, ela fala isso, né? Ela até, em Brasília, ela foi comigo nessas palestras de Brasília, e foi legal contar essa história com ela assim perto, né? É difícil porque ela não trabalha comigo, então ela não está acompanhando. E ela fala, você esteve morto nos meus braços. Eu estive morto no braço dela. E eu lembro quando eu estava pagando, eu falei com Deus. Falei, Deus, tá tudo bem. Se é para ir agora, ainda bem que eu te encontrei pelo caminho e eu sei que eu estou indo para o seu lado. Agora. Eu estou indo para o lado do Pai. E foi essa a minha última frase, eu apaguei. Eu apaguei e eu me vi ali deitado naquele chão. E aí, depois eu acordei, SAMU em cima, aquela coisa toda. Eu lembro muito da imagem do meu sogro e da minha esposa em cima. Meu sogro muito desesperado. Vamos embora logo para o hospital.
E aí uma voz audível veio no meu ouvido. Meu filho, fique em paz. Eu estou tirando tudo de ruim que era na sua vida. Porque da sua boca só sai a minha palavra. E eu, naquele momento, eu não consegui entender o que era. Eu olhei para os lados e falei, quem está falando comigo? Que era uma voz audível. Me levaram para o hospital. No hospital, de cara, não diagnosticaram. Problema que era um problema muito... Foi a válvula, minha válvula mitral. Não é válvula degenerada. Normalmente, a válvula mitral ela vai degenerando, né? Que é o sopro, vai degenerando. Na minha, não. Uma cordoalha dela rompeu e ela fez esse movimento. Então, o fluxo de sangue voltou para dentro do pulmão. Então, eu sufocava com o meu próprio sangue. Tanto que, no momento que eu senti mal, o que eu, na verdade, que eles não falam de vomitar, que eu regurgitei, foi sangue. Naquele momento. É meio rosado aquilo ali. Porque é o sangue que volta para dentro do pulmão e se sufoca. E eles não diagnosticaram de cara. Mas eu ali, minha esposa falou, você não vai ficar prostrado nessa cama, você tem que levantar e tomar um banho, você não é assim, levanta, nós vamos descobrir o que é. E aí eu levantei e fui tomar um banho, estava só eu no banheiro tomando um banho, e aí a voz veio de novo, meu filho, fica em paz, eu estou tirando tudo de ruim que era na sua vida, porque a partir de hoje da sua boca só sai a minha palavra. E eu olhei para os lados de novo, eu falei, Deus, é o Senhor que está falando comigo? Então é o Senhor, eu preciso entender mais o que o Senhor quer de mim. E aí saí dali, fui diagnosticado, a válvula rompida, me trouxeram para São Paulo. Aqui já falaram, você não pode voltar mais, você tem já que ser operado, mas eu ainda insisti, falei, não, eu vou voltar, eu quero ver meus filhos. Só que hora nenhuma eu tive alguma dúvida que eu ia morrer. Eu não tive hora nenhuma. Eu falei, eu não vou morrer, eu tenho certeza absoluta, vou viver. Eu não tinha nenhuma dúvida mesmo. Eu falei, não, tá tudo bem, tanto que eu organizei minha vida assim, ó. Eu operei dia 6 de setembro, aqui em São Paulo. Eu organizei os pagamentos de conta, eu falei, até que dia mais ou menos que eu fico internado? Ele, lá pro dia 12, 13, até 14, mais ou menos, você sai do hospital, mas fica ainda lá. Mas e UTI? Porque eu falei, no quarto eu resolvo tudo, mas na UTI é pior, né? Eu falei, de UTI você fica até sábado, domingo na UTI. Eu falei, então eu tenho que organizar minha vida de dia 6 até domingo, tenho que deixar tudo organizado. Avisei, coloquei uma mensagem no meu WhatsApp falando 100% off até dia tal, que era até o dia que eu ia ficar na UTI. Organizado, falei, eu não vou morrer, eu tinha certeza absoluta, porque eu sabia que eu tinha uma missão. Só que lá dentro, quando eu estava naquela UTI, na verdade, voltando um pouco, um dia antes de tudo acontecer, eu recebi uma mensagem do Daniel Berg, é um cantor gospel, um profeta, ele mandou assim uma mensagem para mim. Eu estava no monte orando e veio você, e Deus mandou te dizer, para você ficar em paz, para você não ter medo, tá assim, ó, não tenha medo, vai doer. Vai vir uma dor muito forte no peito, mas vai ficar tudo bem. Fique em paz. Não tenha medo. Tem uma mensagem dessa para mim um dia antes. E aí, se o cara não acredita, cara, eu não sei mais o que ele vai acreditar na vida, né? Então, Deus, ele falou comigo. Ele falou o que ia acontecer, ele falou para eu ficar calmo, e ele falou o que ia acontecer depois. E lá na UTI eu fiz uma promessa para Deus. Lá dentro daquela UTI. Porque assim, eu não sei se você já esteve dentro de uma UTI. Nem como paciente, nem como visitante. É um dos piores lugares onde você pode estar. Você convive com a morte. Você convive com a morte o tempo inteiro. Então, um momento você fica ali refletindo demais. E naquele momento eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Deus, então agora eu entendi. Por onde eu for, por onde eu passava, falando para centena, para milhares de pessoas, eu sempre vou honrar o nome do Senhor. Eu sempre vou deixar claro que tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei aqui até hoje, é para a honra e glória do Senhor. E eu sempre vou contar esse meu testemunho de entrega da vida para o Senhor. E ali eu fiz uma oração para ele, sempre pedindo força para eles, para Deus. Por mais 24 horas eu permanecer no caminho dele, não me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus ele nunca escreveu por linhas tortas, as linhas sempre foram retas, nós é que caminhamos fora dessas linhas. Ele escreve certos por linhas certas. É certo por linhas certas, nós é que caminhamos fora. E aí, depois disso, eu não tenho como te explicar o ano de 2024. Restante de 2023, ele foi me dando direção para eu tirar coisas da minha vida. Eu tirei outras coisas da minha vida que não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Negócios, abri mão de negócios milionários que não estavam alinhados com Deus. Abri mão. Perdi alguns milhões de reais. Perdi. Estou falando assim, não é um lugar que eu conto todo lugar isso não. Eu tinha outros negócios em paralelo que eu abri mão e perdi milhões de reais. Porque não estavam alinhados. E está tudo bem. Porque ele falou, fique em paz, eu vou te dar 10 vezes mais. Disso aí que você está abrindo mão. E se eu te falar desse ano 2024,
o quanto eu apareci em podcasts, em palestras, em eventos, em lugares que eu jamais imaginei, você não faz ideia. Uau. Eu comecei a ser reconhecido na rua, em São Paulo, passando. Hoje eu fui malhar na academia. Primeiro cara, eu cheguei, eu falei assim, tá demorando, vai demorar muito para terminar? Ele bateu o olho e falou, não, só falta mais 2. Eu falei, então vou fazer outro, depois eu venho. Aí eu fui pro outro, ele veio atrás. Ele falou, você que é o Eduardo da Xerimbal? Aí eu falei, sou eu. Pô, cara, eu tava na palestra sua de tal lugar. Cara, você não tem ideia do que você impactou minha vida. Muito bom. Porque eu deixo a mensagem de Deus por onde eu passo. E aí você não tem ideia como você impactou minha vida, meu negócio Uau. mudou. Podemos gravar aqui um vídeo? Podemos gravar. Tava andando no shopping, no Guatemi, outro dia. O cara, eu posso tirar uma foto com você? Porque, cara, você não tem ideia do que minha empresa começou a crescer quando eu entendi que minha empresa não é minha. Muito bom. E Linda aí, história. cara, começou a acontecer isso na minha vida e o ano 2024 foi isso. E a promessa de Deus continua, fala que 2025 ela vai ser mais ainda Muito bom. transformadora. E a gente continua. A Xerimbal, eu falo que é através dela que a gente leva a palavra de Deus. Então, nossa empresa, ela passou a ser não uma simples empresa que leva somente dinheiro, um bom café, uma experiência para a vida das pessoas, mas ela leva Deus para a vida das pessoas. Muito bom. Nossos Linda- franqueados entenderam isso. Linda mensagem, Edu. A gente está caminhando para o fim, e aí eu vou fazer algumas perguntas. Sim. Eu sempre gosto de terminar assim, porque as pessoas querem conhecer um pouco mais sobre você. Sim. E tem algumas coisas que são muito referências para mim. Então eu vou fazer umas perguntas diretas e aí você responde o que vier Vambora. na cabeça, Fechou. tudo bem? Combinado. A tua história é linda, a tua empresa é bacana, a tua empresa fez a expansão, já tem mais de 1.000 contratos fechados. Em 2025 vem muito mais, vai fazer expansão internacional. Precisar de ajuda da Goshen Land, saiba que nós somos uma empresa... Goshen Land significa terra de Gozém. É onde José foi morar no Egito com Jacó. Era uma terra rica e próspera. Por isso chama Goshen Land. Goshen é Gozém, Land é terra. Então, terra de Gozém. É que eu acho que as pessoas não iam contratar a consultoria da terra de Gozém, né? Aí ficou melhor Goshen Land. Ficou. Mas muito legal. E eu quero, a gente vai falar sobre expansão internacional, sim. E aí eu queria ouvir algumas referências que te moldaram. Tá, vamos embora. Então, se você puder falar assim, puxa um livro, tá? Tá. Qual um livro que impactou você como empreendedor e que você poderia indicar para as pessoas que estão assistindo? Sem nenhuma dúvida, o número 1, o essencialismo. O essencialismo. O essencialismo. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, parar de se desviar. E o segundo, pense em riqueza. Legal. Muito bom. Porque aquele livro ele fala de fé, tá? Fala, com certeza. Aquele livro ele fala de fé. As pessoas, Eu li os dois. as pessoas que entenderem que aquele livro fala de fé, tá tudo certo. E o essencialismo, ele fala de seguir o caminho certo, de seguir o caminho reto. Eu falo que muitas vezes o não te leva mais próximo do teu sim. Com certeza. Não é sim. Meu sócio, ele tem uma frase, o meu sócio me ensinou muito a falar não. Meu sócio é um grande mentor que eu tenho na minha vida. E ele fala assim, o não tem volta, o sim não. É isso aí. Você falar o não, você pode voltar atrás do não, que a pessoa vai ficar felizona com o sim. Agora, sim você falar é o o sim, problema. falar o não, é o problema. Ele vira seu inimigo. Segunda coisa, eu também sou um consumidor, muitas vezes eu tô triste, aí eu boto os filmes do Ayrton Senna e falo, nossa, que filme legal isso aqui, vou avançar, né? Tem algum filme que você pode recomendar, que marcou, alguma série, alguma coisa que vem na tua cabeça agora? Cara, eu sou de filme, eu sou meio... Assim, eu vou falar de filme, eu gosto de um tipo de filme, muito assim, eu gosto de filme de ação. Quanto Tipo mais... Marvels? Quanto mais guerra, eu gosto mais. E aí tem um motivo. Porque eu gosto da estratégia. Legal. Porque toda guerra tem que ter estratégia. E a guerra, ela te ensina uma coisa. Que você pode fazer o melhor plano do mundo. O campo de batalha é outra coisa. O campo de batalha é outra coisa. Então, eu adoro filmes de guerra. Porque você monta o plano perfeito. Mas na hora que você coloca ele para agir, algumas coisas vão dar sempre errado. Porque você não sabe qual que é o plano do outro ainda. Então, me ensina muito a agir da seguinte maneira. Peraí, eu estou com esse plano, mas e se o outro lado não receber dessa forma? Como que eu posso ter uma saída daqui? Não é plano B. É o plano A, mas com saídas diferentes. Tem um que é Tá.
Acho que Até o Último Homem, legal Até pra o caramba. Último Homem. Nossa, Muito esse legal filmão, aquele filme. Até o Último Homem. O cara vai em busca lá. O cara vai sem arma nenhuma por uma palavra de Deus. Ele não põe a mão em arma e ele resgata até o último homem. Então, eu gosto muito, tá? Agora, sim, sem dúvida, das últimas séries que eu assisti, The Chosen, pra mim, ela... Muito legal. Ela Me deixa- fala uma coisa, um empresário brasileiro que é referência, que você considera como inspiração para você? Que esse, eu vou te falar, ele é uma inspiração, eu não o conheço pessoalmente, mas sem dúvida é uma inspiração fortíssima, João Adib, se mete. O Adib é bom, né? O Adib é muito bom. Eu não o conheço, mas sem dúvida, às vezes assim, a gente não conhece tudo, pode ser que tenha coisas depois que eu conhecer que eu não concorde tanto, O mas que você faz com o seu dinheiro que sobra? invisto Investe como? na Aonde? empresa de volta, faz crescer mais. Investe em criptomoeda? Não, Investe no banco? um pouco. No banco, Compra terreno, alguma coisa? gosto de imóvel. Gosto de imóvel. Hoje o que eu Para renda tenho, recorrente. investi muito mal lá atrás, não investi muito em renda recorrente, investi muito em imóvel Para comprar e vender. Isso, e para valorização futura, lá na frente, muita coisa de planta, mas agora eu venho mudando para imóvel que gera renda recorrente. Estou virando a cabeça um pouco mais para renda recorrente, porque eu sou um cara que eu sempre fui, eu sempre produzi muito dinheiro. Então eu nunca preocupei com esse dinheiro fazer mais dinheiro, porque eu sempre produzi muito dinheiro. Eu produzo muito dinheiro. Eu sei vender, cara. Quem sabe vender, produz muito dinheiro. Meu Pix, você Tá. passa um pouquinho para mim. Não, mas nessa, mas a gente. E aí a gente faz o contrário, a gente investe mais na própria empresa. Por isso que o João Adib é muita referência minha. Você perguntaram para o João Adib outro dia, falou assim: peraí, você investe em bolsa e tal? Ele falou: não. Eu falei: eu vou investir em bolsa se meu negócio me dá 40% de margem. É o que eu te digo. Eu tenho 41% de EBITDA. Eu tenho 33% de margem líquida no final. Para que eu vou colocar? Então eu coloco meu dinheiro mais no meu negócio, porque ele é o meu maior retorno. Só que eu entendo que uma parte precisa ter uma segurança. Última pergunta. Nós estamos em 2025 praticamente. Sim. Eu quero que você fale a meta do Edu ou da Xerimbom em 2035, daqui 10 anos. Você tem um tempo de pensar. Eu tenho um tempo de pensar. Não, olha que legal. Eu comecei a pensar isso nesse final de semana em Brasília. Sabe por quê? Eu puxo isso, Edu. Porque toda a minha trajetória, eu nunca tive a opção de ser número 2. Então, na Unilever era para vencer a Iopa, com a Nestlé. Na TIM era para destruir a Vivo. Na Samsung era para destruir a Apple. Então, e eu perguntava, tem opção de ser número 2? Ele falou, não, número 2 dá muito trabalho. Então, era sempre ser líder. Abrir as 300 lojas da Samsung, mais os outros projetos que foram para o mundo inteiro, 89 países, 5 mil lojas. E sempre foi metas audaciosas e eu aprendi a pensar em década. Então, os grandes líderes de mercado que transformam a sociedade, por mais que o mundo muda a cada 3 segundos, eles mesmo assim conseguem olhar 10 anos para frente. O Elon Musk olha 10 anos para frente. Então, é uma habilidade que o brasileiro tem pouca. Então, todo mundo que senta nessa cadeira fala assim, como que vai ser a Xerimbom em 2035? Eu comecei a pensar sobre isso em 2 aspectos, tá? Hoje, eu dedico minha vida, 90% da minha vida é dedicada realmente ao trabalho, ao crescimento do negócio. 10% só é para a minha vida. Pessoal, família, tudo isso. É essa a regra do tempo da minha vida hoje. E está tudo bem. Está tudo alinhado com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Não tenho nenhuma crise por conta disso. Mas aí eu comecei a pensar em 10 anos. Nesses próximos 10 anos, eu quero levar a Xerimbom hoje. Eu sempre falei que Xerimbom ainda tem muito mercado para se crescer aqui dentro. Tá? Então, eu quero consolidar a Xerimbom com 2.000 lojas. Aí muitos falam, mas você chegou com 1.000 até hoje. Não, olha o tempo que a gente levou até 1.000. Vai levar mais uma década para 2.000. Não acha que não vai? Para fazer bem feito? Para fazer bem feito, para senão fazer você vira certo. um óxico da vida aí, E vai fechar. E nós tudo. não queremos. É exatamente o que nós não queremos. Então, chegar em Xerimbom com 2.000 lojas, mas não só 2.000 lojas vendidas, 2.000 lojas já inauguradas, com esse grande ecossistema ao redor dela que suporta todo o nosso franchising. Mais um ponto importante, o franchising hoje, eu vou falar uma palavra forte aqui, tá? O franchising hoje está prostituído. Tem empresas vindo para o franchising e acabando
com o nome franchising no mercado nacional. Enquanto nos Estados Unidos 40% do PIB é franchising, no Brasil é só 4% e difícil de crescer. Eu tenho que ficar provando para o empreendedor que eu não sou picareta, porque vem marcas fazendo coisas erradas e usando o franchising apenas como um trampolim para os caras ganhar dinheiro, achando que é igual vender cursinho na internet, que o cara ganha um monte de dinheiro e depois ele vai embora e não entrega nada. E aqui no Brasil, nós temos que ficar dando explicação do que é a nossa empresa de franquia. Que franquia é uma empresa que é testada, que é comprovada, que ele tem que seguir o processo, que ele tem que seguir a regra, que se ele seguir vai dar certo, que os caras têm sucesso, que franchising é seguro. A gente tem que ficar dando explicação disso. Porque marcas e empresas que vieram criando no mercado, a gente não pode citar nomes, mas a gente sabe de quem a gente fala. Banda de uns picareta aí. Exatamente. Vieram prostituindo o mercado de franquia. Criando um monte de franquia de coisa nada a ver, só para ganhar dinheiro com taxa de franquia. O cara vai lá e pega. Eu te falei que eu vendo mais cappuccino que café, né? Me falaram outro dia, pô, os caras vão abrir uma cappuccineria. Eu falei, usou droga? Só pode. O cara quer tirar um produto de dentro do negócio, fazer uma cappuccinaria e vai franquear aquele monoproduto como é. Só que isso se torna muito sexy para vender. E os caras bons de venda vendem isso, só que o franqueado se dá mal na ponta. Aí vem um monte de gente descendo a lenha em quem faz bem feito. Então, o meu plano nesses próximos 10 anos é tornar esse franchising de novo um ambiente seguro, um ambiente sério, um ambiente de empresas realmente de valor. Por isso eu fundei a Escola do Franchising. Muito bom. A Escola do Franchising é para reunir justamente esse grupo. Não existe um grupo de franqueadores. Existe a ABF, mas a ABF é uma associação. Tá lá quem quer, mas eu quero um grupo de franqueadores sérios. Então, nos próximos 10 anos, essa é a meta. E junto a essa meta, eu te falei que eram duas coisas, né? Uma é profissional, com a Xerimbom e com a Escola do Franchising. É tornar o franchising íntegro, é tornar o franchising do bem, é mostrar que esses caras estão fazendo errado e não deixar esses caras crescerem mais no mercado. E o outro, ela vem para o lado pessoal. Eu quero daqui 10 anos, meu filho está com 10, eu quero daqui 10 anos estar com ele na competição de natação, que ele é nadador já. Muito ele é bom. profissional, eu quero estar vendo ele nadando, se Deus quiser, numa Olimpíada. Muito bom. Levando minha filha vai estar com 15 para fazer a festa de debutante dela e poder ter um momento com os meus filhos. Eu quero fazer um Ironman com meu filho. Eu estou com 37 anos, daqui 10 eu estou com 47, eu estou no meu auge. Eu quero estar com ele com 20 e eu com 47 e a gente fazendo um Ironman juntos. Muito bom. É isso que eu vejo essas duas Excelente. Coisas daqui 10 anos. Eu vejo essas duas coisas daqui 10 anos. Muito legal. O dia que você tiver a oportunidade, me chama que eu vou lá falar como que eu abri as redes da Samsung. Os caras, Sim. todos ficaram milionários. Todos Certo. franqueados. Quando Era franquia? eu fiz modelo de franquia fechada, Que legal. mas não me associei a nenhuma associação. Sim. Porque meu objetivo, eu sofri tanto com as outras empresas que quando eu criei a rede, eu criei 100% num modelo que os caras pudessem prosperar. Então, muitos andavam de carro blindado, agora todos andam de avião. Você fez como se fosse para você ficar rico com o negócio. É. É desse jeito. É assim que funciona. É o que eu Faz mais de 1 bi hoje. Só no Brasil. Nós temos depois que contar essa história lá com a gente. Maior prazer. Não foi fácil, viu? Não, eu Confiei sei que muito não. Machado. Estudei modelo no mundo. Estudei modelo no Brasil. Vi no Brasil tudo que deu errado. Vi no Brasil tudo que deu certo. Aí eu estruturei. Aí eu fiz MVP. Fiz a primeira devagarzinho. A segunda... Da primeira demorou 6 meses. A segunda demorou 3 meses. Da segunda para 300 foi assim, ó. Foi embora. Investimento de quanto cada loja? 1 milhão cada um. Eu só vendia 10 lojas de uma vez. O investidor tinha que ter 10. Você sabia que esse... Por quê? Eu tinha 2 opções. Ou começar de baixo, ou começar de cima. Eu escolhi começar do meio. Porque se eu pego uma Casas Bahia da vida para ter loja Samsung, para ela, no meio de 2.000 lojas, não ia ser nada. Se eu pego um pequenininho, eu não ia conseguir. No primeiro sopro do dólar, eu não ia aguentar. Então, eu busquei as redes de varejos médias que precisavam diversificar e que não seria o primeiro negócio deles. Entendi. Eu preferia que eles tivessem uma renda fixa. Entendi. Então, eu pegava a rede da TIM, rede da Claro, rede de franqueado de alguma coisa e abria
junto com eles, mapeava. Só que, cara, eu elevei a régua, Edu. Eu mapeei o Brasil, eu mapeei os shoppings, eu mapeei o lugar que estava vago. Então, porque se eu chegava lá no Nordeste, o cara do Piauí. Então, e aí lá no modelo Samsung foi muito detalhista. Depois eu te conto, item por item, como que a gente criou a maior rede de lojas de tecnologia do mundo. Mais do que a Apple. Sim. A gente fez 5 mil lojas. Que legal, cara. Legal pra caramba. Eu adoro ver a história mesmo de quem construiu, né? Ninguém contando a história do... Eu fui outro dia fazer uma palestra e um cara tinha ido antes e contado uma história lá do McDonald's na palestra. Aí o cara contou a história de outra coisa. Um cara bom, presença de palco e tal. Aí beleza. Eu cheguei no dia seguinte, eu era palestrante no dia seguinte. Legal, hein? Aí eu fiz a palestra. E aí, cara, foi incrível. Assim, aplaudi de pé na palestra. 1 minuto de aplauso. 1 minuto de aplauso de pé. Eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. E eu falei, que legal, pá, desci do palco, o organizador do evento me abraçou, cara, obrigado. Aí ele me mandou um áudio depois. Ele falou que o comentário da galera era só assim, caraca, é isso. Eu quero ouvir de quem construiu. Eu quero ouvir de quem fez. Eu quero ouvir de quem passou pelos perrengues. Porque lá eu contei no detalhe. Cara, eu devi 10 milhões. E lá eu contei como eu paguei os 10 milhões. Legal. Como eu parcelei. O que eu pude jogar para frente. O que não deu. Qual que era a dívida que precisava pagar naquele momento. Qual que era que dava para dar barrigada e jogar mais para frente. Por exemplo, nessa dívida de 10 milhões, num momento, eu dei minha casa na garantia de uma parte dessa dívida para poder alongar ela bastante, para parcela caber dentro. E os caras falam, pô, o cara teve coragem da casa dele. Tive coragem da minha casa. Eu dou minha casa também. Aí o cara quer saber disso. Ele não quer saber da história lá do McDonald's, que é uma história tão distante que é... Pior das hipóteses, eu vou dormir lá na casa do Marcelo. Lá. Exato, Marcelo. tá bom. Exato. Eu falei com minha esposa. Minha esposa falou, isso der errado. Eu falei, isso der errado, Lu. Nós vamos para aquele apartamentinho. A gente tem uns apartamentos, a gente vai para um apartamento de 2 quartos, as crianças dormem num quarto, só os 2 juntos, nós do outro, a gente reconstrói tudo de novo, tá tudo bem. Ela falou, beleza, é isso, então vamos embora. Muito bom, linda história, Edu. Ô, Edu, e como que eu faço para os expansionistas que estão acompanhando a gente te encontrar? Tem além do cheirinho bom. Cara, tem lá, né? O problema é o nome para escrever, né? Schroeder Eduardo. Se colocar SCHR, normalmente eu sou o primeiro. SCHR, já vai aparecer Eduardo Schroeder lá, é o primeiro. Eu respondo todo mundo no Instagram, não fica ninguém sem resposta. Todas as pessoas que me mandam mensagem, que pedem meu telefone, eu passo, não tem problema nenhum. Eu converso com todos os empreendedores que precisarem de ajuda. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que vocês gostaram desse episódio com o Eduardo aqui, cheio de história, cheio de superação e muita tecnicidade. Porque nem sempre a mesma ferramenta, Edu, que você corta uma árvore, num outro momento é a mesma ferramenta. Tem que trocar. Tem que trocar. Uma faca de pão não corta uma árvore. Precisa de um machado. Exato. Muito bom. E precisa saber cada uma delas, né? E obrigado pelo espaço. Obrigado por esse bate-papo. Eu falei, nem sei se foi um podcast, mas a gente bateu um papo tão à vontade aqui, né, cara? Excelente. Foi excelente. E para quem está assistindo, minha mensagem é para vocês que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus, que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Deus nunca escreveu por linhas tortas, as linhas sempre foram retas. Nós é que resolvemos caminhar fora delas. Deus abençoe muito a jornada de todos vocês. Muito bom, obrigado, Edu. viu? Muito obrigado. Tamo junto. E até um próximo Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3,